O pão que não podia comer, o milagre de Ricardo na congregação cristã no Brasil. Ricardo tinha 32 anos quando descobriu que sua vida nunca mais seria a mesma. Não foi um acidente, nem uma doença repentina, foi uma reação tão violenta a um simples pedaço de pão que o levou ao hospital com o rosto inchado, os lábios rachados e uma dor no estômago que parecia rasgar suas entranhas por dentro. Os médicos foram claros: você desenvolveu uma alergia alimentar severa. Glúten, leite, ovos, soja, quase tudo que você comeu a vida toda agora é veneno para o seu corpo. As palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Como um homem que sempre trabalhou duro como pedreiro, que dependia de uma refeição farta para aguentar o sol e o cimento, Ricardo se viu diante de um futuro de restrições, medos e solidão à mesa. Os primeiros meses foram de desespero. Cada refeição virava um cálculo de risco. Mesmo com todo cuidado, bastava um traço de farinha em um prato mal lavado para que seu corpo reagisse com cólicas, vômitos e uma fraqueza que o deixava de cama por dias. Os remédios ajudavam pouco, e os custos se acumulavam. Sua esposa, Ana, chorava em silêncio enquanto via o marido emagrecer, pálido, com olheiras fundas. Se ao menos a gente pudesse encontrar uma saída, ela murmurava, enquanto Ricardo, orgulhoso demais para admitir o medo, respondia com um sorriso forçado: vai passar. Sempre passa. Mas não passava. Até que, numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pela rua onde moravam, Ana parou em frente a um prédio simples, de paredes brancas e portas de madeira escura. Não havia cruzes nem imagens, apenas uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. De dentro, mesmo com as janelas fechadas, vinham vozes unidas em um cântico lento, sem acompanhamento de instrumentos, apenas a melodia pura dos irmãos cantando glória a Deus nas alturas. Ricardo nunca havia entrado numa igreja assim, mas algo naqueles sons o tocou. Vamos só dar uma olhada, Ana pediu, segurando sua mão com uma esperança que ele não conseguia entender. Dentro do salão, tudo era simples. As cadeiras de madeira enfileiradas, as paredes sem adornos, os irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social, mulheres com saias longas e cabelos presos. No púlpito, um ancião de voz serena lia um trecho da Bíblia, enquanto os presentes ouviam em silêncio reverente. Ricardo se sentiu estranho, como se estivesse invadindo um lugar sagrado, mas ao mesmo tempo, uma paz estranha o envolveu. Quando terminou a leitura, o ancião anunciou: irmãos, vamos orar pelos que estão com necessidades. Várias mãos se levantaram. Uma senhora idosa pediu por um neto doente. Um jovem pediu força para superar o vício. Então, Ana, com a voz trêmula, se levantou: meu marido está muito doente, irmão. Os médicos não têm mais jeito. Ele não pode comer quase nada. Sua voz quebrou. Ricardo baixou a cabeça, envergonhado. Não estava acostumado a expor sua fraqueza. Mas então, sentiu uma mão no seu ombro. Era um irmão mais velho, de rosto marcados por anos de trabalho, que olhou nos seus olhos e disse: Deus é maior que qualquer doença, meu irmão. Vamos orar por você. E oraram. Não foi uma oração rápida, daquelas que se faz por obrigação. Foi uma súplica fervorosa, com os irmãos de joelhos, mãos postas, clamando como se estivessem falando diretamente com o Pai. Ricardo sentiu lágrimas escorrerem sem que ele percebesse. Nunca havia visto fé assim pura, sem interesse, sem espetáculo. Só amor. Nos dias seguintes, Ricardo voltou à igreja. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele havia mudado. Começou a participar das reuniões de doutrina, onde aprendia sobre a simplicidade do Evangelho, sobre a vida de Jesus, sobre a força da oração. Os irmãos o recebiam sem julgamento, sem perguntas indiscretas. Apenas com carinho. Deus tem um propósito para você, Ricardo, disse-lhe o ancião certa vez, depois de um culto. A fé não é só para os momentos fáceis. É para quando a gente não enxerga a saída. Uma noite, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Ricardo sentiu algo diferente. Enquanto segurava o pedaço de pão ázimo, tão simples, tão puro, uma voz interior lhe disse: confie. Ele hesitou. Como poderia comer aquilo? Seu corpo já havia rejeitado até migalhas. Mas então, com as mãos trêmulas, levou o pão aos lábios e comeu. Nada aconteceu. Não houve dor. Não houve inchaço.
Não houve náusea. Apenas uma paz profunda, como se uma corrente de água fresca corresse por dentro dele. Ricardo ficou parado, sem acreditar. Os irmãos ao seu redor não perceberam seu milagre e estavam absortos em oração. Batiana, que estava ao seu lado, viu suas lágrimas e entendeu. No domingo seguinte, durante o testemunho, Ricardo se levantou. Com a voz embargada, contou sua história. Contou sobre as alergias, sobre o desespero, sobre a oração daqueles irmãos. E então, com o coração transbordando, disse: hoje, pela graça de Deus, posso comer. Não foi médico, não foi remédio, foi a mão do Senhor. Ele me curou. O salão encheu-se de glórias a Deus, de irmãos chorando, de mãos levantadas em ação de graças. O milagre de Ricardo não parou ali. Nos meses seguintes, ele foi batizado nas águas, mergulhando na mesma fé que o havia libertado. Sua vida mudou. Não só porque agora podia se alimentar sem medo, mas porque havia encontrado um propósito. Passou a ajudar na igreja, visitando doentes, levando a palavra de esperança a outros que, como ele, achavam que não havia mais jeito. Certa vez, um jovem lhe perguntou: Irmão Ricardo, como o senhor teve tanta fé? Ele sorriu, lembrando-se daqueles dias difíceis, e respondeu: fé não é acreditar que Deus vai fazer o que a gente quer. É confiar que Ele sabe o que a gente precisa. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá. Basta a gente se render. E assim, na simplicidade de uma igreja sem luxos, entre hinos cantados à capela e irmãos que viviam o evangelho sem alarde, Ricardo aprendeu a maior lição: Deus não muda as nossas circunstâncias para nos provar, mas nos prova nas circunstâncias para nos transformar. E aquela transformação, meu irmão, não tem preço. Anos se passaram, e o testemunho de Ricardo já tinha cruzado fronteiras. Não era mais só na sua cidade que as pessoas falavam do homem que Deus tirou das drogas, da depressão e da morte. Até pastores de outras igrejas o chamavam para contar sua história, não como um troféu, mas como prova viva de que Deus não desiste de ninguém. Mas a vida, como sempre, traz novas provas. Um dia, enquanto Ricardo visitava um irmão doente no hospital, recebeu uma ligação que gelou seu sangue. Sua filha mais nova, Ana, de apenas 16 anos, tinha sido atropelada. Quando chegou ao hospital, os médicos foram diretos: o quadro é grave. Ela está em coma, com traumatismo craniano. Preparam-se para o pior. Ricardo sentiu o chão sumir. Todas as lembranças daqueles dias escuros voltaram como um vendaval. A tentação de desabar, de questionar, de gritar um porquê, foi tão forte que suas pernas tremiam. Mas então, entre lágrimas, ele se ajoelhou ali mesmo, no corredor do hospital, e orou: Senhor, eu não entendo. Mas eu confio. Se a senhora quiser levá-la, eu vou louvar o teu nome. Mas se for da tua vontade, restaura minha filha. Não por mim, mas para que muitos vejam que tu és Deus. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Médicos diziam que, se Ana acordasse, provavelmente teria sequelas graves. Mas Ricardo não desistiu. Todos os dias, ele e a esposa iam à Universal, jejuavam, oravam na campanha da fé, e levavam o óleo ungido para passar na testa da menina. Os irmãos da igreja se uniram em corrente de oração. Até quem não conhecia a família começou a interceder, movido pela fé que aquele homem transmitia. No 7º dia, algo aconteceu. Ana mexeu os dedos. Os médicos se entreolharam, incrédulos. No 8º dia, ela abriu os olhos. E no 10º, sentou na cama e pediu água. Os exames não mostravam mais sinais de lesão cerebral. Os médicos, sem explicação científica, balançavam a cabeça: isso não é normal. É um milagre. Quando Ana recebeu alta, a primeira coisa que fez foi ir à igreja. No altar, de joelhos, ela chorou e disse: Pai, eu vi uma luz. Ouvi vozes cantando hinos. E uma voz me disse: volte. Ainda não é sua hora. Ricardo abraçou a filha, e ali, mais uma vez, entendeu que Deus não só restaura, como usa as nossas dores para escrever histórias que nem a ciência consegue explicar. Hoje, Ana estuda para ser missionária. Ricardo, mesmo com os cabelos brancos, continua firme na obra de Deus, agora ao lado da filha que foi devolvida à família. E toda vez que alguém pergunta como ele mantém tanta fé depois de tudo, ele responde com o mesmo sorriso sereno:
porque eu já vi o impossível virar possível. E quando a gente vê Deus agindo, não tem mais como duvidar. A Universal não é só um lugar. É um campo de milagres. E todo dia, se a gente deixar, Deus vai fazer algo novo em nossas vidas. E assim, entre lágrimas de gratidão e corações transformados, a história de Ricardo e Ana se tornou mais uma prova de que, onde há fé, não há limite para o que Deus pode fazer. Porque Ele não muda as circunstâncias só para nos dar o que queremos, Ele muda nós para nos dar o que precisamos. E isso, meu irmão, é o maior milagre de todos. A vida de Ricardo e Ana não parou no milagre. Na verdade, foi só o começo de uma nova jornada. Depois que Ana voltou para casa, algo dentro dela também tinha mudado. Não era só o alívio de estar viva ou a alegria de reencontrar a família. Era como se Deus tivesse colocado um chamado no coração dela, uma missão que só ela poderia cumprir. Ana não conseguia esquecer os rostos das outras meninas que tinha conhecido naquele lugar escuro. Elas ainda estavam lá, presas, sem esperança. E toda noite, antes de dormir, ela orava por elas, pedindo a Deus que as libertasse como tinha libertado ela. Até que um dia, durante um culto na Universal, o pastor falou sobre o poder da intercessão. Deus não só ouve suas orações, Ele te usa para responder às orações de outros, disse o homem de Deus, olhando diretamente para Ana, como se soubesse o que ela estava sentindo. Foi aí que Ana entendeu. Ela não tinha sido salva só para si mesma. Deus a tinha guardado para que ela pudesse ser uma ponte de salvação para outras. Com o apoio de Ricardo e da igreja, ela começou a visitar abrigos, compartilhar seu testemunho e orar por jovens em situação de risco. Muitas vezes, ela ia com uma equipe da Universal, levando não só palavras de fé, mas também cestas básicas, cobertores e o mais importante, a certeza de que Deus não tinha esquecido delas. Um dia, durante uma dessas visitas, Ana conheceu uma garota chamada Mariana, de apenas 15 anos, que tinha os mesmos olhos vazios que ela já teve um dia. Mariana não falava, não sorria, como se o mundo já tivesse lhe tirado tudo. Ana se ajoelhou ao lado dela, segurou sua mão e começou a orar. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi um choro, um clamor de quem já esteve no fundo do poço e sabe que só Deus pode tirar alguém de lá. De repente, Mariana começou a tremer. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ela murmurou: "Eu também quero ser livre." Ana abraçou ela forte e disse: "Então vem comigo. Deus não te deixou. Ele está aqui, agora, te esperando." Naquele mesmo dia, Mariana aceitou Jesus como seu Salvador. E não parou por aí. Com a ajuda da Universal, ela foi acolhida em um projeto social da igreja, onde aprendeu um ofício, recebeu acompanhamento psicológico e, o mais importante, descobriu que tinha um propósito. Hoje, Mariana está na universidade, estudando para ser assistente social. "Eu quero fazer por outras meninas o que a Ana fez por mim", ela diz, com os olhos brilhando. E Ana? Bem, Ana se tornou uma obreira na Universal. Toda semana, ela está lá, no altar, orando por quem chega quebrado, mostrando que não importa quão profunda seja a ferida, Deus pode sarar. Ricardo, orgulhoso do que Deus fez na vida da filha, agora lidera um grupo de oração pelos pais que perderam filhos ou que estão passando pela mesma dor que ele já passou. "Eu sei como é olhar para o vazio e pensar que não tem mais jeito", ele diz, com a voz firme. "Mas eu também sei que Deus não desiste de ninguém. Se Ele fez por mim, Ele faz por você." E assim, o milagre que começou com uma família se multiplicou. Porque quando Deus age, Ele não para em um só lugar. Ele continua, transformando vidas, restaurando sonhos e provando que, onde há fé, até o que parece perdido pode ser encontrado. A Universal não é só um lugar de milagres, é um lugar onde milagres geram outros milagres. E a história de Ricardo, Ana e Mariana é só mais uma prova de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele não só devolve o que foi tirado, como nos dá muito mais do que a gente jamais imaginou. Porque no final, o maior milagre não é só ver o impossível acontecer. É ver como Deus usa nossas dores para abençoar outros. E isso, meu irmão, não tem preço. E foi exatamente isso que aconteceu com a família de Ricardo. Depois que Mariana voltou para casa, sã e salva, algo mudou dentro deles. Não era só a alegria de tê-la de volta, mas uma chama que não podia mais ser apagada. Ana, que antes chorava escondido no banheiro, agora levantava as mãos na igreja com lágrimas de gratidão.
Ricardo, que quase desistiu da fé, passou a ser um dos primeiros a chegar nos cultos, sempre com a Bíblia na mão e um sorriso no rosto. Mas Deus não parou por aí. Um dia, enquanto Ana ajudava na limpeza da Universal, uma mulher se aproximou dela com os olhos cheios d'água. Eu ouvi sua história na reunião, disse ela, segurando um papel amassado. Minha filha sumiu há 3 meses. A polícia já desistiu, mas eu não posso. Você acha que Deus pode me ajudar também? Ana não hesitou. Abraçou aquela mãe desesperada e falou com uma certeza que só quem já viu o milagre tem, claro que ele pode. Vamos orar agora mesmo. E oraram. Não uma, nem 2 vezes, mas todos os dias. Ana levou a mulher para os cultos, Ricardo compartilhou seu testemunho com ela, e Mariana, agora com uma fé que nem sua própria idade explicava, colocou as mãos sobre a foto da menina desaparecida e declarou: Jesus, traz ela de volta, como tu me trouxeste. 3 semanas depois, a notícia chegou: a filha daquela mulher tinha sido encontrada, viva, em um estado distante. Ela estava fraca, mas intacta. Os jornais chamaram de coincidência, os vizinhos de sorte. Mas aquelas 2 famílias sabiam a verdade: era Deus agindo mais uma vez, usando a dor de um para sarar a de outro. E assim, o que começou como um milagre pessoal se tornou um rio de bênçãos. Ricardo, que antes mal conseguia pagar as contas, recebeu uma proposta de trabalho que mudou sua vida. Ana, que sofria de enxaquecas há anos, acordou um dia sem nenhuma dor. Mariana, que tinha pesadelos com o sequestro, passou a dormir em paz, sonhando com anjos. E a cada semana, mais pessoas chegavam até eles na igreja, atraídas não por palavras, mas pela mudança que viam em seus rostos. Antes, eu pensava que Deus só ouvia os pastores ou as pessoas perfeitas, confessou Ricardo em um culto, com a voz embargada. Mas hoje eu sei, ele ouve quem clama. Não importa o erro, não importa a queda. Se você está aqui, é porque ele ainda tem um milagre para você. E enquanto ele falava, lá no fundo do templo, um homem baixou a cabeça e chorou. Ele tinha ido à Universal pela primeira vez naquela noite, arrastado pela esposa, depois de descobrir uma traição que quase destruiu seu casamento. Ouviu Ricardo, olhou para Ana e Mariana sorrindo no banco da frente, e sentiu algo estalar dentro dele. Se Deus fez isso por eles? Quando o altar foi aberto, ele foi o primeiro a se levantar. E assim, sem nem saber, a história de uma família se tornou a semente de outra restauração. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não faz milagres só para nos surpreender, ele faz para nos transformar em testemunhas. Para que a gente olhe para trás, veja de onde ele nos tirou, e estenda a mão para quem ainda está no escuro, dizendo: vem. Aqui tem luz. Aqui tem esperança. Aqui, Deus ainda faz o impossível. E a Universal? Ela continua de portas abertas, porque sabe que toda noite é uma nova chance. Toda oração é uma nova história. Todo milagre é só o começo de outro. E se você está lendo isso hoje, saiba, a sua também pode começar agora. Basta dar o primeiro passo. Deus já está te esperando. No mesmo culto, do outro lado do templo, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito uma foto amassada do filho, Lucas. Ele tinha apenas 19 anos quando um acidente de moto o deixou em coma 3 meses. Os médicos tinham sido claros: se acorde, não vai andar. Não vai falar. Não vai reconhecer ninguém. Mas Marisa não aceitou. Ela ouviu no rádio o testemunho de um homem que saiu da cadeira de rodas na Universal, e algo dentro dela gritou: lá tem a resposta. Era a primeira vez que ela pisava numa igreja. Não sabia como orar direito, não conhecia os hinos, mas quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, o braço dela subiu sozinho, trêmulo, como se uma força maior o puxasse. Os obreiros a levaram até a frente, e enquanto as mãos eram impostas sobre ela, Marisa só conseguia repetir: Senhor, o meu filho não pode ficar assim. Eu não aguento mais ver ele daquele jeito. Naquela noite, ela saiu do templo com uma paz que não fazia sentido. Não era alívio, não era resignação, era certeza. Como se Deus tivesse sussurrado: vá para casa. Eu já estou lá. No dia seguinte, quando Marisa entrou no quarto do hospital, o coração quase parou. Lucas estava com os olhos abertos. Não apenas abertos, ele a olhou. De verdade.
E então, com uma voz rouca de quem não falava há meses, murmurou: Mãe, água. Ela gritou pelo médico, que veio correndo, incrédulo. Os exames mostravam atividade cerebral onde antes não havia nenhuma. Em uma semana, Lucas moveu os dedos. Em 2, sentou na cama. Em 1 mês, deu os primeiros passos, apoiado, é claro, mas andando. Os médicos chamavam de a recuperação espontânea. Marisa sabia a verdade. Ela voltou à Universal com Lucas, que agora usava uma camisa com os braços da igreja estampados. Eu não acredito em coincidência, ele disse ao microfone, com a voz ainda um pouco trêmula, mas firme na fé. Deus me tirou de um coma, mas foi minha mãe que me trouxe para ele. Se ela não tivesse dado esse passo, eu não estaria aqui. E assim, como um efeito dominó, o milagre de Lucas tocou outra vida. Um homem chamado Roberto, que trabalhava no mesmo hospital, ouviu a história e foi até a Universal com um pedido urgente. Sua filha de 7 anos, Vitória, tinha leucemia e os tratamentos não estavam mais funcionando. Os médicos falam em meses, ele confessou ao pastor, com lágrimas nos olhos. Mas eu não vou enterrar minha filha. Não assim. Naquela noite, enquanto oravam por Vitória, que não pôde ir ao templo por causa da imunidade baixa, Roberto sentiu algo que nunca tinha sentido, uma corrente de fé tão forte que parecia carregar o chão. Quando chegou em casa, a menina, que há dias só chorava de dor, pediu para ele ler a Bíblia. Pai, aquele homem no templo falou que Jesus cura. É verdade? Roberto abraçou a filha e, pela primeira vez em semanas, sorriu através das lágrimas. É, minha filha. É verdade. 3 exames depois, os médicos não encontraram mais vestígios da doença. Remissão completa, disseram, boquiabertos. Roberto não precisou de explicações. Ele já sabia onde tinha começado aquela vitória. Hoje, essa família não falta nenhum culto. Vitória, agora com o cabelo crescendo de novo, adora cantar no coral infantil. Lucas ajuda na recepção da Universal, orientando pessoas que chegam como ele chegou um dia, quebradas, sem esperança. E Marisa? Ela está sempre nos bastidores, orando por quem ainda não viu o milagre, porque ela sabe, a fé não é só para quem já recebeu. É para quem ainda está esperando. Porque na Universal, não tem caso perdido. Tem gente que ainda não encontrou o caminho. Tem histórias que Deus já escreveu, mas que precisam de alguém corajoso o suficiente para virar a página. E a sua? Qual página você vai virar hoje? O último capítulo do milagre. A remissão de Vitória não foi só médica. Foi um renascimento. Na primeira vez que subiu ao púlpito para testemunhar, com a voz trêmula e os olhos brilhando, ela segurou a mão do pai e disse: Papai, Deus não só me curou. Ele nos curou. Porque a doença havia sido apenas o sintoma de algo maior, uma família fragmentada pela dor, reunida agora pela graça. Roberto, o homem que antes escondeva as lágrimas no banheiro do hospital, agora chorava sem vergonha, desta vez, de gratidão. Uma noite, enquanto ajudava a fechar as portas da igreja, Lucas lhe perguntou: Pai, e se a gente não tivesse vindo aquele dia? Roberto o abraçou forte. Mas viemos. E isso é tudo que importa. Marisa, a guerreira silenciosa, descobriu que sua missão não terminara com o milagre da filha. Ela passou a liderar um grupo de mães que, como ela, lutavam contra o desespero. A fé não é um prêmio por ter esperado bem, dizia. É a coragem de esperar quando tudo diz que não vale a pena. A lição que ficou. O milagre de Vitória não foi um fim, mas um convite. Um lembrete de que Deus não escolhe os perfeitos, ele aperfeiçoa os escolhidos. Que as batalhas mais duras são dadas a quem tem força para transformá-las em testemunho. E que, às vezes, o maior milagre não é a cura, mas a capacidade de enxergar a mão de Deus mesmo no escuro. Sua página em branco. Hoje, aquela família sabe, a história deles não foi sorte. Foi obediência. Foi se levantar quando o corpo doía, foi orar quando as palavras faltavam, foi acreditar quando o mundo ria. E a sua história? Talvez esteja esperando apenas uma coisa, que você pare de ler sobre milagres, e comece a vivê-los. Porque na Universal e na vida não existem casos perdidos. Existem páginas em branco, canetas na mão e um autor que já escreveu o final. Qual capítulo você vai escrever hoje?